E aí, companheiros, camaradas, a gente vai começar a ver Segundo Reinado, que é uma aula muito longa, então não sei se vai dar pra gente ver num vídeo só, tá bom? Mas caso não dê, eu divido aí, a gente coloca em duas aulas, tá bom? Pra gente ver aí em tempos diferentes, tá bom? Então a gente vai até mais ou menos um tempo razoável aí, tá bom? Segundo Reinado, que é um período de estabilidade para o Brasil, foi um tempo muito longo, foram 49 anos aí de governo. A boa parte dos livros gostam de arredondar para 50, né? Mas 49 anos aí de governo, foi de 1840 até 1889, e também foi o período em que se efetivou a construção do Brasil. Lembre-se disso, o Brasil ele foi inventado, ele foi criado, certo? Apesar de comumente a gente associar a história do Brasil como começando, né, a história oficial do Brasil como começando com a chegada dos colonizadores de Cabral aqui, então o Brasil teria 520 anos, né, tomando este ano agora como parâmetro, mas se a gente for analisar no sentido prático, o Brasil ele começa a ser inventado como país mesmo com o processo de independência, porque ali você não tinha mais províncias dispersas, né, colônias pertencentes a Portugal, você agora tinha um território que precisava ser construído, que precisava ser legitimado, e quem iniciou esse processo foi justamente o pai do cidadão do qual nós iremos falar hoje, né, Dom Pedro II. Quem fez isso foi Dom Pedro I, o pai dele, quando, né, naqueles processos tal, de acordos, fez a independência do Brasil, e ali precisou criar, né, concepções de fronteiras, de símbolos, de heróis, de bandeiras, de hinos, de leis, de exército, tudo aquilo que é necessário, né, para forjar um Estado nacional nos moldes modernos, como nós conhecemos hoje. E Pedro I iniciou esse processo, mas isso não demorou muito tempo, porque o próprio governo de Dom Pedro I também não demorou muito tempo, e os problemas foram tão grandes nesse primeiro reinado que Dom Pedro I optou então por abdicar, como a gente viu algumas aulas atrás, foi para Portugal travar uma guerra contra seu irmão, né? Meio que gerou uma guerra civil dentro de Portugal, uma guerra pela dinastia, pela continuidade da dinastia, mas por quem iria continuar com a dinastia dos Bragança em Portugal. Enfim, e a filha mais velha de Pedro, que era a herdeira do seu trono, estava lá para tentar assumir o trono de Portugal. Então Pedro deixou seu filho, um homem mais velho, que na verdade era apenas um garoto de 5 anos de idade, que por razões óbvias não poderia ser imperador. A nossa legislação da época, que era aquela Constituição autoritária de 1824, afirmava que caso o imperador não pudesse assumir e não houvesse alguém da família em idade, tendo maioridade para assumir, o Brasil deveria ser governado por regências, como a gente viu, trina, e enfim, até a maioridade do imperador, certo? E isso de fato foi acontecendo, né, não da maneira prevista pela Constituição. A regência trina virou una e o imperador se tornou imperador antes da maioridade. Então, esse jeitinho nosso de burlar as leis é uma coisa muito antiga, como você pode perceber aqui, tá certo? E os regentes, eles causaram tantos problemas, principalmente no que diz respeito à descentralização do Brasil. Vocês lembram que haviam disputas entre os grupos que eram a favor de uma centralização maior e grupos que eram a favor de uma descentralização maior, certo? E esses que defendiam a descentralização tiveram maior autonomia dentro do período regencial, e isso fez com que uma série de revoltas eclodissem, né, que a gente chama de revoltas regenciais, pondo inclusive a possibilidade do risco, né, de existir a possibilidade de que o Brasil pudesse se dispersar em vários países menores, como aconteceu na América Latina quase como um todo. Os vice-reinados espanhóis, digamos assim, se tornaram estados nacionais menores, né? Nascendo os países da América Latina tal qual nós conhecemos hoje. Havia o risco de que essas revoltas regenciais não só dispersassem o território brasileiro, como também colocassem em xeque certos privilégios historicamente constituídos, como por exemplo o latifúndio e a escravidão, que eram a base do sistema produtivo brasileiro. Lembre-se que o açúcar foi durante muito tempo o principal produto de exportação do Brasil, naquele esquema que a gente chama de plantation, né, que eram latifúndios e trabalho escravo. E uma revolução, por exemplo, nos moldes haitianos, poderia colocar em xeque justamente esse modelo de produção que havia aqui no Brasil, e de repente essa elite agrária poderia perder os seus privilégios
E como elite nenhuma quer perder seus privilégios, era preciso de alguma forma garantir que uma figura de autoridade fosse colocada para mantê-los, manter esses privilégios. E talvez seja difícil para a gente entender hoje, porque nós nascemos numa república, desde que a gente nasceu, o Brasil é governado por presidentes, tá difícil para a gente imaginar isso, mas um presidente, né, a imagem do presidente não traz aquela carga de autoridade, por exemplo, que um imperador traz. E era esse o pensamento que a elite brasileira tinha naquele período. É preciso alguém que traga de volta aquela autoridade monárquica que por si só já se institui, né, como um poder centralizador. Então essa era a ideia. Já que os regentes não estão conseguindo dar conta do processo, vamos colocar o imperador para assumir. Ele não tem maioridade ainda, não tem 18 anos, mas e daí? Bota ele para ser imperador, porque o Brasil volta a ter um rei, e dessa maneira pode ser que as províncias se aquietem, que essas revoltas diminuam. Era esse o pensamento das elites. Então criou-se um clube, um chamado Clube da Maioridade, que pressionou a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, que acabou, né, acatando e, com a aceitação de Pedro, permitindo que ele assumisse o trono, mesmo não sendo ele maior de idade. Ele tinha 14 anos de idade apenas, ia fazer 15, e aí se tornou imperador mesmo menor de idade, né? Essa aqui é a imagem de Pedro, né? Em algumas fases da vida. Você tem ele aqui muito criança, por volta dos seus 4 anos de idade, mais ou menos. Aqui Pedro, na idade próxima do que seria, né, a posse dele como imperador. Aqui você já tem Pedro numa idade ainda juvenil, mais experiente, por volta dos seus 30 e poucos anos. E aqui você tem Dom Pedro II já na fase final da sua vida, com seus 60 e poucos anos. Ele que era diabético, e naquela época você não tinha, né, as medicações para doenças crônicas como diabetes. Então 60 e poucos anos já era uma idade muito avançada para o período, e sendo ele diabético, isso contribuiu muito para que ele não vivesse assim uma vida muito longa, né, nos moldes do que seria uma vida longa hoje, que é 80, 90 anos, como a gente conhece, tá certo? E antes da gente falar sobre aspectos políticos, eu acho que é importante a gente conhecer um pouco de Pedro, ele como pessoa, porque o entendimento do indivíduo possibilita você entender muito de suas ações. Então Pedro, ele era uma criança infeliz não tenha dúvida. Primeiro que perdeu a mãe muito cedo, tinha pouco mais de 1 ano de idade quando a sua mãe morreu, né? Falamos disso quando a gente teve aula lá sobre o primeiro reinado. E ele foi criado basicamente por seu pai e pela segunda esposa de Pedro, a Dona Amélia, né? Pedro I, a Dona Amélia. E, enfim, apesar do contato maior de Pedro II ter sido com seu pai, mas a gente pode afirmar com certo grau de segurança que a personalidade de Dom Pedro II se assemelhava mais à personalidade de sua mãe, a Imperatriz Leopoldina. Ele era um homem mais tranquilo, ele era um homem mais sereno, ele era um homem mais reflexivo, diferente do seu pai, né, que era um homem mais autoritário, mais enérgico, um homem de pulso mais, sabe, enfim. Então eles eram pessoas muito diferentes, muito namoradores os dois, né, gostavam de ter muitas amantes. No entanto, Pedro II era mais discreto, certo? Dom Pedro I não, os romances eram mais escandalosos, que expunham inclusive sua esposa, né, Leopoldina, a muitos constrangimentos públicos. Então isso era um problema para a imagem de Dom Pedro I. Dom Pedro II soube manter isso mais nos bastidores, né? Enfim, a infância dele foi infeliz, né? O cara, enfim, teve que se enquadrar dentro daquela lógica monárquica muito disciplinada, de acordar no horário estabelecido, de ir para a missa todos os dias, de almoçar em horários regrados, de, enfim, não ter tanto espaço de liberdade para conviver com outras crianças, ter um estudo muito incisivo e por vezes invasivo. Enfim, então foi uma infância um tanto complicada, tanto é que nas poucas cartas, né, que a gente tem, que foram trocadas entre pai e filho, né, Pedro II e Pedro I, a gente via isso, né, Dom Pedro II reclamando mesmo da situação de abandono. O cara foi criado meio que por estranhos, então foi uma infância realmente muito complicada, uma juventude meio complicada, tendo que assumir um compromisso de imperador muito cedo, enfim, com 14 anos de idade. Tenta te imaginar aí, meu irmão, você que está aí me assistindo, com teus 16, 17, 18 anos, imagina tu imperador com 14, cara.
certo? O que é uma coisa realmente impensável, mas esse foi o peso que Dom Pedro II teve que vir a carregar, certo? Ele era um homem que era um amante dos estudos, ele estudava muito, falava vários idiomas, enfim, ele era um cara realmente que preferia ser retratado como intelectual do que como militar, ainda que você encontre pinturas, né, de Pedro II retratado como militar, como você pode ver nessas duas, mas já numa certa fase da sua vida ele gostava de ser retratado assim, ó, com terno, geralmente com a presença de livros, né, o que não está aparecendo aqui porque a foto está cortada, e ostentando uma barba imensa. Essa barba imensa, ainda que esteticamente não seja hoje um padrão de moda, mas na época representava intelectualidade. Ter barba grande era um símbolo de que você era um intelectual, era um símbolo de distinção social. Por isso que se você vê parte dos intelectuais do passado, você vai ver sempre uma barba muito extensa, né? Fazia parte aí da cenografia que o indivíduo traçava para ele próprio, tá certo? Enfim, então por essa razão eles eram bem diferentes um do outro, tá certo? Dom Pedro II foi casado com essa mulher aqui, ó, a Teresa Cristina, que inclusive hoje é nome de rua em Fortaleza, perto ali do Mercado São Sebastião, você já deve ter andado por lá. E essa aqui era a esposa dele, né? E inclusive ela desagradou muito a Dom Pedro II, né? Por várias razões. Primeiro, esteticamente ela não era uma mulher bonita. Aqui ela já está na idade avançada, né? Mas ela não era uma mulher bonita mesmo quando jovem. Inclusive conta-se que quando os casamentos eram arranjados naquela época para quem era de elite, enfim, antes do casamento mandaram um quadro, uma pintura da Teresa Cristina para Dom Pedro II, e ele teria gostado, né, da imagem na pintura, mas do mesmo jeito que a galera hoje dá aquela ajeitadinha no Instagram para ficar mais bonito, os pintores faziam isso com as pinturas, né? Então, quando Dom Pedro II ele estava tão ansioso para ver a sua futura esposa, que quando ela chegou no navio, ele se antecipou e entrou no navio logo para ver sua esposa. E conta-se que quando ele a viu, a frustração ficou muito latente assim no rosto dele, sabe? Ele simplesmente se virou e desceu do navio. A mulher, além de não ser bonita, a bichinha ainda era coxa, né? Ainda tinha uma perna mais curta do que a outra. Mas o que mais desagradava nela era o fato de que a parte intelectual dela era muito humilde, digamos assim. Ela não era uma mulher de grande leitura, ela era uma mulher muito simples. Ela era o padrão de mulher do século XIX, que era uma mulher recatada, uma mulher humilde, uma mulher religiosa, uma mulher obediente ao marido, que evidentemente as meninas hoje não querem ser dessa maneira, mas que no século XIX esse era o padrão que se esperava de uma boa esposa. Certo? E aí vamos ter cuidado para não cometer anacronismos, viu? Para as meninas aí, o que é absurdo hoje, no passado era a lógica, certo? Então ela se enquadrava dentro do que se poderia esperar de uma boa esposa, mas desagradou muito a Dom Pedro II, justamente porque acho que ele queria uma mulher que fosse mais próxima da realidade dele, né? E realidade não me referindo apenas a atributos físicos, né, mas me referindo também a atributos, né, intelectuais, e ela realmente não correspondeu. Então Dom Pedro II teve muitas amantes, né, inclusive trocando cartas bem constrangedoras, né, ele trocava muitas cartas com uma condessa, que era a Condessa de Villeneuve, que essas cartas hoje elas estão presentes no Museu Imperial. Quando vocês forem adultos, aí estiverem viajando o mundo com muito dinheiro, vocês não deixem de passar no Rio de Janeiro e conhecer o Museu Imperial. A família, a casa oficial da família real era ficava na Quinta da Boa Vista, que era onde funcionava o Museu Nacional que incendiou. Mas eles também tinham, né, um outro palácio que ficava num local, uma região mais montanhosa, que o clima era mais ameno, era mais agradável. Dom Pedro II gostava mais de ficar lá, certo? E hoje lá funciona o Museu Imperial. E lá você encontra cartas, né, cartas e diários que eles trocavam, coisas muito íntimas, e que tanto você encontra cartas de Dom Pedro I como também de Dom Pedro II. A amante assim, mais longa que Dom Pedro II teve foi a Condessa de Barral, essa que vocês estão vendo aí, que de repente você pode estar olhando e dizendo: ô, mulher feia, mas não se esqueçam que padrões de beleza são mutáveis, de época para época. É possível que no século XIX essa moça não fosse considerada feia,
É possível que uma moça bonita de hoje, no século XIX, não fosse considerada bonita. Então isso muda de época para época, certo? Mas o que mais chamava atenção nela, né, o que mais chamava atenção nela, no Pedro II, era o fato de que ela era uma mulher mais vivida, uma mulher mais conhecedora do mundo. Ela tinha vivido na Europa, ela conhecia muita coisa, e isso despertava o interesse, né? E de repente, se você está pensando que Dom Pedro II é um pilantra, safado, porque tinha amantes, lembre-se que os casamentos eram arranjados, pessoal. Então o cara não tinha oportunidade de escolher com quem ele ia se casar. Então essas coisas aconteciam, né? Se ele pudesse ter escolhido, provavelmente ele teria se casado com a Condessa de Barral, mas ele foi obrigado por um sistema tradicional monárquico a, né, fazer parte de um casamento por conveniências políticas. Casou-se com a Teresa Cristina, que vem lá da Itália, né? Da Itália não, de territórios italianos, que nesse período a Itália ainda não tinha se unificado, certo? Mas enfim, então essa é a situação de pano de fundo. Essas cartas que eram trocadas em diários, é importante a gente ressaltar isso, porque o historiador, quando ele vai olhar para o passado, ele precisa analisar documentos. E muitas vezes a única coisa que o historiador tem são documentos oficiais. É muito difícil você entender a história só por documentos oficiais, porque nesses documentos o que é apresentado ali não é a verdade, e sim o que querem que pareça ser a verdade, certo? Sei lá, pegando um exemplo bem trivial aqui, é como você analisar uma pessoa só pelo Instagram, certo? No Instagram todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo é magro, todo mundo tá viajando, todo mundo está bem resolvido na vida, certo? Mas aquilo não condiz com a realidade. Ali é a realidade que a pessoa quer que todo mundo pense ser a realidade, certo? Então os documentos oficiais são assim. Você analisa, mas é preciso outras fontes para poder você ter um entendimento razoável do que possivelmente possa ter acontecido. E uma coisa muito legal é que tanto Pedro I como II, eles tinham diários, então eles retratavam quase que diariamente os acontecimentos do dia. E não é do tempo de vocês, mas até os anos 90, você ainda tinha uma cultura, sobretudo entre as meninas, né, de ter diários. E esses diários, todavia, eles não eram escritos para serem lidos por todo mundo, não, eram coisas muito pessoais. Então ali se retratavam os sentimentos, ali se retratavam os acontecimentos do ponto de vista da pessoa, mas elas não descreviam de uma maneira que fique legal para as outras pessoas lerem, não. Elas escreviam o que realmente elas pensavam, mesmo que aquilo fosse constrangedor, mesmo que aquilo fosse enfim, desagradável, né, de ser lido, porque o diário é uma coisa feita para ser lido só pela própria pessoa, certo? E cartas também, da mesma forma, você escreve uma carta para que ela seja lida por outra pessoa. Então, nesses documentos, né, nessas cartas e nesses diários, você encontra coisas muito constrangedoras, né? Depois dá uma pesquisada aí nas cartas trocadas por Dom Pedro I e a Viscondessa de Santos, né, ou Marquesa de Santos, dependendo da época. Dá uma olhadinha lá para você ver os apelidos, os termos que eles trocavam. Do mesmo jeito, dá uma olhadinha nas cartas que Dom Pedro II trocava com a Condessa de Villeneuve, certo? Que você vai perceber que realmente eles não tinham a menor pretensão de que aquilo fosse lido publicamente, tá bom? Então o historiador pega esses documentos pessoais, diários e cartas, e compara com os documentos oficiais, né, institucionais, e a partir dali ele consegue construir razoavelmente um entendimento sobre os acontecimentos que se deram ali. Tá bom? Então, fundamental. Por isso que é tão bom você estudar primeiro e segundo reinado, porque são fases da história do Brasil muito bem documentados, viu? Vale a pena você ir lá e dar uma olhadinha nessas cartas aí, você vai se divertir um pouco aí com os bastidores, a vida íntima dos imperadores do Brasil, tá certo? Enfim. Mas o que não implica dizer que o primeiro reinado não passou por problemas, né? Foi um período estável, mas passou por problemas. Dom Pedro II, logo no começo do segundo reinado, teve que primeiro resolver a Revolução Farroupilha, que falamos na aula passada, que começou no período regencial, mas se estendeu até o começo do Império. Okay? Uma outra que teve que resolver foi a chamada Revolução Praieira, que se deu em Pernambuco. Ela aconteceu numa rua, né? Os revoltosos se organizavam numa rua chamada Rua da Praia.
por isso que veio o nome Revolução Praieira. Ela duraria 2 anos e ela aconteceu por uma série de fatores, né? Primeiro, por conta das imensas desigualdades que haviam naquela região. Pernambuco é a área mais conflituosa do Brasil. Se você olhar, boa parte das revoltas que aconteceram no Brasil aconteceram em Pernambuco, certo? Enfim, eu gosto até de brincar que Pernambuco, a população é tão doida que até os tubarões são nervosos em Pernambuco. Se tu for lavar os pés, meu irmão, em Boa Viagem, tu fica sem 2 dedos, certo? Então, em Pernambuco, o clima realmente é diferenciado em relação ao Brasil, ok? Porque lá era a área mais rica do Brasil. Ainda que a Bahia fosse a capital, mas Pernambuco era o grande centro produtor do Brasil, foi o grande centro produtor do Brasil durante muito tempo, ok? Enfim, e você tinha em Recife, que é a área mais litorânea, um monopólio do comércio nas mãos de portugueses, e para a área mais interiorana você tinha ainda muitos senhores de engenho poderosos, e você tinha uma população que reivindicava mudanças sociais, que vai desde o voto livre e universal, né, voto masculino nessa época. Você tinha a nacionalização do comércio, que estava nas mãos dos portugueses, liberdade de imprensa, garantia de trabalho, independência dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o fim do poder moderador. Lembre-se que o poder moderador era aquele poder criado por Dom Pedro I na Constituição de 1824, que era um poder que estava acima dos demais, que colocava o imperador acima dos outros poderes, era uma espécie de absolutismo à brasileira. Okay? E nessa revolta eles quiseram acabar com isso, muito por influência dos processos de independência dos Estados Unidos e, enfim, de ideias que vinham da Europa. Isso ajudou muito a aflorar, né, esses pensamentos aí em Pernambuco que culminariam com essa revolução, que seria, no caso, né, encerrada por Dom Pedro II. Essas, né, a Farroupilha e a Praieira, foram as 2 principais aí que eles tiveram que resolver, que Dom Pedro II teve que resolver, tá bom? Essa parte aqui é meio chata de entender, mas eu peço que vocês entendam, porque costuma muito cair no Enem. É impressionante a quantidade de questões que tem sobre essa temática aqui, que é uma temática meio chata, mas, cara, preste atenção. Se tu não entendeu, volta, certo, esse vídeo de novo e preste atenção nessa parte aqui, porque tu tem que entender esse processo, tá bom? Existiam 2 correntes políticas no Brasil que disputavam nesse momento, e essas correntes eram a dos conservadores e dos liberais. Conservador, como o próprio nome já diz, vem de conservar alguma coisa. Os conservadores, em geral, objetivam manter a sociedade tal qual ela está. E os liberais, eles desejavam certas liberdades, que iam desde liberdades, né, no campo mesmo de vida, liberdade de fala, de imprensa, de opinião, até mesmo a liberdade econômica, certo? Nesse período aqui, ainda não nos moldes de Adam Smith, mas uma certa liberdade de comércio, como a gente vai ver, certo? O Brasil era uma monarquia parlamentar, pelo menos na teoria. Você tinha o imperador, né, com o poder moderador, e você tinha os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Havia o presidente da Câmara dos Deputados, que era quem governava o Brasil, que era quem governava, certo, diretamente. O imperador escolhia o presidente da Câmara dos Deputados. É como se o imperador escolhesse quem ia governar, certo, em linhas gerais. Bom, isso é um parlamentarismo. Então o governador tinha que lidar com essas 2 correntes, os conservadores e os liberais. Mas qual a diferença entre conservadores e liberais? Olha, essa diferença é muito tênue. Então entendam bem aqui, certo? Os conservadores, eles geralmente vinham das antigas áreas importantes do Brasil, das áreas mais tradicionais. Vinham da Bahia, vinham de Pernambuco, vinham do Rio de Janeiro principalmente. Eles eram latifundiários, grandes proprietários de terra, produtores de açúcar, certo? Donos de escravos ou grandes comerciantes. Os liberais vinham geralmente de áreas do Brasil que tiveram desenvolvimento tardio. Aí você tem Minas Gerais, você tem São Paulo, você tem Rio Grande do Sul, por exemplo. E eles eram quem? Latifundiários, grandes proprietários de terra, produtores de monoculturas, como por exemplo açúcar e café, e donos de escravos. Ou seja, mesma coisa. Eles eram os mesmos grupos, homens poderosos do Brasil imperial.
Agora eles discordavam de alguns pontos, entre eles os rumos que o Brasil deveria tomar. Os conservadores eram a favor de um imperador centralizador, de um imperador forte, e eram a favor da manutenção do Brasil dentro da estrutura rural. Brasil exportador de recursos primários, açúcar e depois café, como a gente vai ver mais para frente. Os liberais defendiam mais liberdade para as províncias e também defendiam, de certa maneira, que houvesse um início de industrialização no Brasil, certo? Essas duas correntes disputavam. Era só nisso que eles discordavam. Tá certo? Alguns liberais você já tinha um discursozinho de república, mas coisa muito pouca. Eles discordavam apenas desse ponto. Tá certo? Manutenção do Brasil como potência rural, conservadores, início de industrialização, liberais. Mas os dois defendiam a escravidão, os dois defendiam o latifúndio, certo? Enfim, então as diferenças não eram tão grandes. Tranquilo? Para resolver e não criar um clima de animosidade entre esses dois grupos, Dom Pedro II, de maneira muito habilidosa, ele criou um revezamento de governo. Certo? Ou seja, ele como imperador, ele podia escolher o presidente da Câmara, então ele colocava numa eleição para ser um conservador, na outra eleição um liberal, numa eleição um conservador, na outra eleição um liberal. Era nesse esquema que Dom Pedro II atuava. Era um parlamentarismo ao contrário, ou um parlamentarismo às avessas, como você pode encontrar também no seu livro, certo? Porque o parlamentarismo é uma forma de governo criado para que o parlamento controle o imperador. Aqui no Brasil era o contrário, o imperador controlava o parlamento e ficava escolhendo quem iria governar para não gerar clima de animosidade entre essas elites, sejam conservadores ou liberais. Certo? Então, a diferença era basicamente essa. Se você não entendeu, meu irmão, volta um pouquinho, rebobina a fita aí um pouquinho, certo? E dá uma olhadinha para que você não fique confuso. O principal produto do Brasil ainda era o açúcar, mas o açúcar estava em decadência. Por quê? Volta lá para aquela aula que nós tivemos sobre as invasões estrangeiras aqui no Brasil. Você vai lembrar dos holandeses aqui no Nordeste, que eles foram expulsos pelos portugueses depois do fim da União Ibérica. E aí os holandeses começaram a produzir açúcar nas Antilhas, que era um açúcar melhor e mais barato do que o nosso. Consequentemente, isso fez com que a nossa indústria açucareira entrasse em colapso. Para a sorte de Dom Pedro II, um outro produto começaria a ganhar espaço, que era o café. Café, que era uma bebida exótica, poucos tinham a oportunidade de conhecer essa bebida, não era uma bebida comum aqui das Américas, mas que aos poucos ela foi ganhando notoriedade e ela inclusive chegou aqui no continente americano e ela entrou no Brasil, segundo a maioria das fontes, entrou pela região norte e aí em vários lugares tentaram iniciar essa cultura, mas o café é uma planta que ela não se dá com qualquer clima, que não se dá com qualquer solo. Então, o local onde o café mesmo pegou foi numa areazinha que fica na divisa entre Rio, Minas e São Paulo, que a gente chama de Vale do Paraíba. O que não implica dizer que você não tenha café em outras áreas. Você que fez aí a sua aula em campo para Redenção, Baturité e Guaramiranga, você deve lembrar que lá no monastério, você deve ter entrado e conhecido provavelmente, você tem lá o café do mosteiro, que é um café produzido lá. Ali você tem um resquício de Mata Atlântica, então o café se deu naquela área, inclusive a estrada de ferro Baturité, Fortaleza, foi criada para escoar justamente, principalmente o café daquela área, do maciço de Baturité. Viu? Você deve ter visto o trenzinho lá no centro de Baturité, ali foi criado para isso, certo? Mas não era produzido um café em larga escala, era em pequena escala, café em larga escala mesmo, que foi ali na região do Vale do Paraíba, e aos poucos essa região sudeste ela foi ganhando importância. A produção do café era na mesma lógica da produção do açúcar. Você tinha o plantation, que era o latifúndio com uma monocultura produziam basicamente um único gênero alimentício, que era o café, e a mão de obra escrava africana, certo? A lógica era mais ou menos a mesma mão de obra escrava africana, pouca coisa mudou nesse período. O modelo de escravidão só mudaria mesmo quando a gente tem esse deslocamento do café para uma outra área, que fica aqui no oeste paulista, já é aqui no interior de São Paulo, quando os barões do café,
iriam começar a se aproveitar de mão de obra imigrante que estava chegando no Brasil, como a gente vai ver mais para frente, tá certo? Mas, e aí você teve uma mão de obra livre. Aos poucos, São Paulo, que era uma província sem grande importância, foi ganhando mais visibilidade, né, mais notoriedade no Brasil, até futuramente, né, ser a primeira área do Brasil a passar por um largo processo de industrialização, virando a grande locomotiva industrial do Brasil e, por que não, da América Latina como um todo, certo? Dessa maneira, o café foi se tornando o produto mais importante do Brasil e o grande responsável por manter a balança comercial brasileira favorável, ok? E até hoje o Brasil ainda é o maior produtor de café do mundo, viu? Até hoje o café ainda é um produto importante para manter a economia do Brasil funcionando, ok? O Brasil ele não passou por um processo de industrialização, mas aconteceram tentativas, né? Uma delas puxadas por um deputado, que é o Alves Branco, certo? Que é esse aqui da foto que vocês estão vendo, que ele tinha pretensões de aumentar as taxas de importação para favorecer a industrialização nacional. Explicando melhor. Se você lembrar daquela aulinha nossa sobre a vinda da família real para o Brasil, você vai lembrar que navios ingleses vieram escoltando esses navios portugueses para cá. Os ingleses não fizeram isso porque eram gente boa. Eles fizeram isso porque, né, por conta dessa ajuda, eles exigiriam um acordo com Portugal, no qual Portugal permitiria que os produtos ingleses entrassem aqui no Brasil por um preço mais baixo. Então, os produtos ingleses entravam no Brasil apenas com 15% de impostos, ou seja, entravam muito barato, entravam produtos de forma muito barata aqui no Brasil. Isso dificultou muito a industrialização, porque não tinha como uma indústria nascer no Brasil e já concorrer com a indústria inglesa. É igual você abrir uma mercearia hoje para querer concorrer com pão de açúcar, certo? Isso não iria dar muito certo. Então, da mesma forma, era difícil você ter algum tipo de produção industrial aqui no Brasil, porque os produtos ingleses eram muito baratos. Então, o Alves Branco ele teve a ideia de aumentar essas taxas, né, para produtos importados, que na época para a Inglaterra era só 15%. A ideia era aumentar para 30%, certo? Caso o produto não tivesse no Brasil. E se o produto já fosse produzido aqui, aumentaria para 60%, certo? Esses impostos. Para quê? Para que o nosso ficasse muito mais barato e assim a nossa produção nacional pudesse se desenvolver. Para título de comparação, não é da época de vocês, mas no comecinho dos anos 90 você teve um presidente chamado Collor. E o Collor, defensor do neoliberalismo, ele abriu a economia brasileira para produtos de fora. Certo? Inclusive ele costumava caçoar da nossa produção automotiva, né, de automóveis, afirmando que nossos carros eram carroças. A maior empresa de produção automobilística no Brasil era a Gurgel. Você já deve ter visto algum Gurgelzinho rodando por aí, mas aquele carro era o nosso principal produto automobilístico aqui, certo? Que evidentemente não tinha a qualidade de um produto de fora, não tinha a tecnologia de um Ford, de um Chevrolet da época, porque não tinha capital para concorrer. Mas era muito mais barato você comprar um Gurgel do que você comprar um carro de fora. A tendência é que essa empresa Gurgel, aos poucos, ela fosse ganhando importância para futuramente poder concorrer com um carro de fora, como aconteceu com a Toyota, que era horrível, mas como o governo japonês impediu a entrada de carros de fora, deu tempo da Toyota se estabelecer e hoje produzir os melhores carros do mundo. Isso poderia ter sido feito no Brasil, mas o presidente brasileiro da época, Collor, preferiu abrir a economia e ocorreu a invasão de produtos de fora, carros aí vindos da Volkswagen alemã, da GM, principalmente a Chevrolet, né, aquela parte americana da GM, enfim, uma invasão de automóveis que chegaram no Brasil praticamente do mesmo preço do nosso Gurgelzinho, e dá para imaginar o que aconteceu com a Gurgel, né? A empresazinha quebrou, que partiu no meio. Isso acontece, pessoal, né? É igual se você for comprar um tênis e a Nike for o mesmo preço da rainha, provavelmente você vai comprar um tênis da Nike. Então, se você quer desenvolver a indústria nacional, você precisa tornar o produto de fora mais caro para que o seu produto possa crescer. Isso é fundamental, ok? E era isso que o Alves Branco queria fazer, né, com esse aumento de tarifas, mas acabou que
muitos deputados brasileiros eram aliados, né, tinham ligações com o capital inglês, e a Inglaterra não gostou, evidentemente, dessa ideia do Alves Branco, e acabou que isso não foi para frente, tá bom? Voltaram a baixar as taxas, os produtos ingleses invadiram novamente o Brasil e não tivemos produção industrial nesse período. Aliás, a nossa Revolução Industrial mesmo só começaria a acontecer a partir de 1940, aqui no Brasil, 40, 50, certo? Muito puxado pelo Getúlio Vargas, ainda nos anos 30. Ou seja, a nossa Revolução Industrial viria 200 anos depois da Revolução Industrial Inglesa e 100 anos depois da Segunda Revolução Industrial, que aconteceu nos Estados Unidos, na França, na Bélgica, no Japão. Ou seja, nós somos muito atrasados na nossa produção industrial. Isso dificulta muito que a gente tenha capacidade de concorrer com produtos de fora, né? E aí foi nesse período também que o Barão de Mauá, que era um industrial, um cara com uma mentalidade muito à frente do seu tempo, tentasse, né, esse processo de trazer indústrias aqui, de fazer nascer indústrias aqui no Brasil. Ele foi o responsável por construir as primeiras estradas de ferro do Brasil, justamente do interior de São Paulo, para escoar a produção do café para o Porto de Santos, certo? Mas, enfim, esse projeto de industrialização acabou ruindo, acabou não indo para frente, certo? Eu diria até infelizmente, né, por conta da mentalidade da época, né? Enfim. Essa questão Christie é um problema diplomático que aconteceu entre Brasil e Inglaterra. Esse Christie, ou Christie, dependendo, né, de como você quiser ler, ele era um embaixador inglês. E nessa época a Inglaterra era a maior potência do mundo. Então começaram a acontecer um clima de tensão, um pequeno clima de tensão entre Brasil e Inglaterra por conta de algumas ações feitas por ingleses, né? Ou seja, alguns ingleses começaram a gerar problema, né, arranjando brigas em bares aqui no Brasil, e inclusive acontecendo a prisão de alguns deles. Esses marinheiros foram presos porque estavam causando arruaça aqui no Brasil, mas o Christie exigiu a soltura porque julgava que brasileiros não poderiam prender ingleses. É como se isso fosse uma coisa ilegal, certo? O que era um absurdo, porque é claro que se o inglês causa problema num outro território, ele responde pelas leis locais. Mas a Inglaterra, com toda aquela arrogância, né, evidentemente não quis aceitar isso. E ainda teve um naufrágio de um navio inglês que se deu no Rio Grande do Sul. O navio afundou e as mercadorias inglesas ficaram boiando, né, e elas boiando chegaram até o litoral, e aí os brasileiros, né, vendo aquelas cargas, né, pegaram, né, não é nem do costume de brasileiro pegar coisas que não são deles, evidentemente, mas eles pegaram, e a Inglaterra exigiu que Dom Pedro II pagasse uma indenização por aquela carga que havia desaparecido. Evidentemente Dom Pedro II não gostou da ideia, certo? Mas enfim, isso gerou um problema diplomático. O Brasil chegou a romper relações diplomáticas, né, relações comerciais com a Inglaterra, mas depois tudo seria restabelecido. O outro problema que o Brasil teria que enfrentar com a Inglaterra foi quando ela começou a se meter na lógica escravagista aqui do Brasil, mas é um assunto que nós veremos na nossa próxima aula, tá bom? Então na próxima aula a gente vai ver, né, como já deu um spoiler aqui agora, o começo do fim do Segundo Reinado. E a gente vai ver aí de que maneira um imperador que conseguiu ser tão querido pela população teve aí o seu reinado desfeito, tá bom? Então, um abraço, galera, a gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Tudo de bom, valeu, tchau.